Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Ianca Reis. Ela que é quase biomédica, tem diabetes tipo 1 há 24 anos e educadora em diabetes pela SBD. Seja muito bem-vinda, Ianca. Os outros suspeitam, nós confirmamos. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera, ela que não pode faltar em episódio nenhum. Médica, endocrinologista, idealizadora da Iniciativa Saudável e uma das maiores incentivadoras à prevenção. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Melhor examinar do que remediar. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. No episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com a nossa biomédica e a endocrinologista sobre exames. Já viu aquele profissional que te cobra 1 milhão de exames, que quer tirar o sangue, quer tirar o cérebro, te enfia aquela agulha gigantesca no seu braço e você morre de medo? Sim, senhor ouvinte, eu sei que tem uns 2, 3 anos aí que você fica dando migué no seu médico pra não fazer aquele exame de sangue. Eu sei, eu tenho medo de fazer exame de sangue, vira e mexe eu dou aquela desmaiada no pós-exame de sangue, mas hoje a gente vai trocar uma ideia aqui pra poder acalmar essas suas fobias de agulha, batendo um papo aqui com a Ianca, que é biomédica e faz essa análise do resultado. Aí ela vai explicar melhor como que funciona o exame de sangue e a doutora Fernanda vai abrilhantar o nosso papo aqui, como sempre. Meu marido é muito puxa-saco. Só um pouquinho. Os pacientes adoram. Vamos começar o nosso papo saudável de hoje por uma dúvida que já tá na cabeça dos ouvintes. E se não tá, acabei de colocar. O que é biomédica? Porque a médica, a gente já faz uma ideia aí, a gente já tá nesses episódios todos, trocando uma ideia com a doutora Fernanda, com outros profissionais de saúde, e a gente sempre vai visitar um médico ali pra avaliar a nossa saúde de maneira geral. Mas a biomédica, o que a biomedicina ou a biomédica faz? Todo mundo pergunta, é tipo médico? É tipo médico, né? O biomédico é o nome moderno pro cientista. A gente tá por trás da maioria dos diagnósticos, se não de todos. Olha. De pesquisas laboratoriais, de doenças, de medicamentos, de alimentos. O básico do laboratório, de todos os tipos de laboratórios, estamos lá. Assim, eu acho que na minha cabeça fica como se fosse, assim, mais parecido com um bioquímico, um farmacêutico do que com um médico, né? Só que é mais voltado para essa área laboratorial, acadêmica, pesquisa, né? A principal área da biomedicina é a pesquisa de doenças humanas. A principal habilitação. Então, às vezes, quando eu queria ser neurocientista, eu tinha que ter feito biomedicina, então. A gente fala que é o nome moderno do cientista, né? A gente fala, o biomédico é o cientista do futuro. Tô pensando em relação à bioquímica e ao farmacêutico, né? Eu não tinha feito essa associação quando a gente tava em off aqui, das possíveis semelhanças. Sim, sim. A gente tem a grade bem próxima da farmácia, por exemplo, da bioquímica, só que ainda eles focam mais na parte de medicação. A gente já tem que estudar a doença por inteiro, o por trás daquilo, né? Por que tá tendo o surto lá, a epidemia do corona? Da onde que ela veio? O que pode tratar? Não só o medicamento, né? A gente estuda todo o contexto da doença. Como que é o exame pra diagnosticar? Tudo. Produção de reagentes, mexer com medicamento. Numa situação, por exemplo, a do corona. Tá. Ele seria aquele cara que tá vestido de Breaking Bad lá na frente, de amarelinho ou de branco, que sempre aparece. Basicamente sim. Aí vai pro laboratório mexer com o vírus ou com a bactéria. Sim, o biomédico, a gente fala que é o CSI, o famoso CSI. Somos nós, os biomédicos. Boa, agora o ouvinte já tá entendendo. Já chegamos na linguagem Netflix do ouvinte. Isso. Agora visualizaram, né? Aquela pessoa toda encapotada. Coletando as digitais, somos nós. Coletando os materiais nas epidemias. Isso. Aquela pessoa vestida de Breaking Bad no meio do caos. Vestida de astronauta. Exatamente. Agora sim. E que tipo de exame que você faz, assim, um parênteses até,
vocês não trabalham com aquela roupa no dia a dia, né? É um jaleco branco, é uma coisa mais normal, tranquila, Sim, né? Depende do ambiente. O biomédico, ele tem mais de 30 habilitações. Então, assim, eu posso trabalhar como perita criminal e aí eu posso ter que vestir essa roupa de astronauta, trabalhar lá de CSI. Mas eu posso trabalhar como analista clínico, num laboratório de análises clínicas. Aí é só o jalequinho e tá tudo certo. E faz os exames que tradicionalmente a gente já faz, né? Que vai lá colher sangue. Hemograma, urina, fezes. É a gente que tá lá. E qual que seria a importância da biomedicina, do biomédico, né? No nosso dia a dia, além do lado CSI da coisa, né? De ter que fazer as investigações e tal, numa vida saudável, algo menos série de televisão ou algo mais do mundo real? Mas no mundo real, eu diria que, assim, o biomédico tem uma grande importância na saúde, no desfecho clínico de qualquer doença. Porque, por exemplo, o médico, ele só pode tomar alguma conduta a partir de uma análise, de um exame. E quem faz esse exame, geralmente, né, desde a coleta até a análise, até a entrega, o diagnóstico lá que a gente lauda, né, é o biomédico. E isso até nem é ruim, né? É porque tem muita gente hoje em dia que fala assim, o médico me pediu um monte de exame aqui e não preciso disso pra nada, ele nem mediu a minha pressão, nem olhou o meu fio de cabelo, nem... Não necessariamente isso é ruim, você tem que saber também quais exames pedir, né? Sim, primeira avaliação médica é clínica, né? Assim, a avaliação que a gente faz de exame físico e a anamnese, né? Que é aquela conversa que a gente faz com o paciente, mas muitas vezes, pra gente poder fechar o diagnóstico ou complementar uma conduta, a gente realmente depende de exames laboratoriais ou pelo menos de exames mais rápidos, por exemplo, de ponta de dedo, né? Que a gente vai ter a glicemia, que é o mais conhecido, e também temos outros testes que a gente vai falar daqui a pouco. Esses exames, eles são importantes não só quando uma pessoa tá doente ou tendo algum sintoma, mas também para uma prevenção. Por quê? Pra gente poder perceber que uma doença tá começando ou que uma pessoa já tem uma predisposição a ter alguma doença, muitas vezes a gente precisa de um exame laboratorial. E aí a gente vê a importância desse acompanhamento em conjunto dos profissionais de saúde. Então a gente descobriu aí uma pessoa que fica por trás dos papéis, das assinaturas, que a gente não encontra no dia a dia, né? Mas que tá lá pesquisando sobre as doenças e fazendo os exames, conferindo se tá certo, né? Se responsabilizando pelos resultados. E muita gente adora fazer exame, né? Alguns pacientes acabam falando assim, não, eu fui ao médico, ele só me pediu o exame, não me examinou. Isso também não é legal, né? O legal é realmente a gente colher a história toda, examinar, mas muitas vezes os exames são necessários. É lógico, a gente não precisa pedir os exames todos que existem, igual muita gente pede, mas a gente precisa pedir os exames esperando, assim, já com uma hipótese diagnóstica, né? Já pensando assim, não, essa pessoa tem tal problema, então ela precisa fazer tal e tal exame e eu espero que esse exame venha alto, o outro venha baixo, né? Então, assim, o médico ele tem que ter esse raciocínio pra também não se perder, porque senão começa a tratar exame e não o paciente. E aí entra muito a medicina baseada em evidências, né? Antes do médico, porque a gente tem um grande problema nos laboratórios. Eu já trabalhei em laboratório hospitalar que os médicos saíam pedindo o exame todo dia, aquela quantidade absurda, e sem ter uma consciência, né, do quanto é realmente importante ele analisar o paciente, fazer a anamnese do paciente. Às vezes chega lá pra gente, o resultado dá tudo normal, tudo dentro dos valores de referência, e a gente não entende por que tem aquele tanto de exame. E no dia seguinte pede os mesmos exames. E talvez por quê? Porque ele não foi nem examinado pelo médico antes. Então aí entra o cuidado interprofissional, né? Que entra todo mundo tem que trabalhar junto e tem que tomar uma conduta junto mesmo, porque não adianta o médico só sair pedindo exame, que às vezes ele nem... Assim, vocês têm todo o embasamento teórico, científico, dali da prática que tá acontecendo com a pessoa, mas talvez o por trás daquele exame vocês não sabem. Tô pedindo um PCR aqui porque tá com uma infecção, mas talvez não é aquele exame que é o essencial pra pessoa, né? Sim, faz muita diferença o médico conhecer a importância dos exames e interpretar o resultado dos exames.
exames. Porque tem muito médico que solicita aquele monte de exame, não sabe nem pra quê, não sabe o que vai fazer se vier positivo, se vier alto, se vier baixo. Aí se vem alterado, encaminha pro especialista, sabe? Isso não funciona. Que outra coisa importante também da biomedicina é conscientizar os outros profissionais de saúde sobre os métodos dos exames. Por exemplo, dentro da minha área, da endocrinologia, a gente tem a hemoglobina glicada, que tem vários métodos. Dependendo do método, muda o resultado do exame. Sim. Alguns métodos a gente não pode usar para diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Sim. Porque como eles têm muito mais fatores que influenciam nesse valor, a gente não tem uma segurança registrada por estudos de que aquele valor realmente vai ser diagnóstico. Porque os exames, eles são influenciados por vários fatores. Então, assim, a gente não pode tratar um papel. A gente não pode simplesmente sair pedindo uma lista de exame para qualquer pessoa, independente do que ela tem, da idade. Porque também, por exemplo, às vezes a gente pede vários exames e um influencia no outro. Então, depois você vai ter que pedir aquele exame de novo. Voltando um pouco naquilo que você falou dos métodos, né? É engraçado que assim, numa mesma cidade, podem ter 5 laboratórios. E cada um faz um método, usa um método diferente para hemoglobina. E aí, o que acontece? O paciente vai... Eu sei porque eu sou paciente também, né? Além de ser a profissional, eu sou a paciente. E aconteceu comigo que eu fiz um exame em um laboratório, deu lá, sei lá, hemoglobina de 8. No mesmo mês, a minha médica pediu para repetir. Eu fiz em outro laboratório, na mesma cidade. E deu, se não me engano, deu assim, 9,5. Eu falei, gente, mas em um mês não é possível, né? E aí eu tinha o conhecimento, tinha propriedade pra entender que o método era diferente. Mas os pacientes, a grande maioria, não sabem, né? É verdade. Então eu acho importante também, por exemplo, cheguei no laboratório, vou fazer a coleta de exame, explicar também pra quem tá ali coletando, falar, olha, eu fiz exame faz uma semana, eu coletei faz um mês. Porque daí a gente consegue já passar pro médico isso, né? A gente entrega o exame, às vezes, quando é que nem rede hospitalar, é a gente que passa direto pro médico, não é o paciente que vai buscar. Então a gente já liga pro médico e fala, olha, esse paciente tá aqui, mas a última glicada dele foi em tal método. E hoje foi nesse. Então, se atente a isso, né? Da mesma forma que eu não vou adivinhar quando o paciente chega lá que tá morrendo de alguma coisa, eu não vou saber. Eu só vou coletar o sangue dele e vou fazer o exame, né? Se der alguma coisa alterada, aí beleza. E da mesma forma que muitos médicos não têm esse conhecimento. Porque, assim, a gente não aprende na faculdade, né, Fernanda? É muita informação. E outra, é muito teoria, né? E tem muita coisa que a gente aprende na prática. Muita coisa. Às vezes até falaram isso lá na faculdade em algum momento. Mas são 6, mais de 6, né? Ainda tem a residência, tem... É muita coisa. A gente acaba aprendendo tem que trabalhar junto, mesmo. né? A gente tem... E não ter vergonha, né? Porque, assim, eu vejo uma facilidade de trabalhar o médico e o enfermeiro junto. O biomédico e o médico, eu sinto uma resistência. Porque, assim, o biomédico se acha o cientista, sabe? Que vai descobrir tudo. E o médico fala, pô, mas você me deu um exame aqui, nada a ver, entendeu? É difícil pra gente. Os tem dois que ter vão bater o pé, né? Exato. São 2 profissionais que estudaram muito, né? Quase a mesma coisa, assim. O médico voltado pra parte prática mesmo ali. E a gente voltado pra parte científica. Então, tem que juntar os dois. Tem que trabalhar junto. É importante também essa troca de experiências, essa troca de informações, né? Assim, um ajudando o outro, porque o principal ali que tá em jogo é a saúde do paciente. Então, para poder conseguir ter uma vida mental saudável, né? O paciente tem que saber que, por um método a minha hemoglobina glicada pode vir alta e pelo outro normal. Sim. Então, assim, é importante a gente também orientar isso pro paciente. E aí, a gente vê a importância de vários métodos, de vários profissionais ali atuando juntos, porque, assim, o paciente, ele paga, às vezes, uma consulta com o endócrino, né? Ou com o médico clínico geral, e ele esquece que tá colesterol alto. E que talvez quem vai ajudar ele também no colesterol, além do médico, é a nutricionista. E assim, como que ele descobriu que ele tá com esse colesterol alto? Porque ele fez um exame no laboratório com o biomédico. Então, assim, o paciente tem que ter isso na mente, que o acompanhamento médico não é só com o médico, né? É o acompanhamento de saúde, né? Exato, é o acompanhamento de saúde, que entra tudo, né? Entra a consulta com o médico, entra os hábitos saudáveis, os exames laboratoriais, ali a pontinha de dedo, diário glicêmico,
glicêmico. A gente fala de uma pessoa que tenha diabetes, por exemplo, né? O ideal é que ela, mesmo que ela não possa fazer sempre os exames de sangue, nem tem tanta necessidade mesmo, né? Assim, de fazer os exames de sangue mais complexos, mas pelo menos uma glicemia capilar, né? Que é ali da gotinha da ponta do dedo, é necessário fazer. Agora, uma pessoa que não tem diabetes ou não tem risco de diabetes, ela não tem necessidade de ficar fazendo pontinha de dedo, né? Não tem necessidade de ficar furando o dedo pra colocar ali a gotinha no glicosímetro e tal, e saber quanto que tá a glicose, porque a glicose não vai ficar variando tanto. Então a gente tem que ter indicações dos exames também. Não só por questão de sofrimento da pessoa, né? De ter que coletar sangue, ou de ter que furar o dedo e tal, mas também por questão de gastos, né? Porque tudo isso tem um custo. Por mais que a pessoa fale, não, vou fazer pelo SUS, ou vou fazer pelo plano de saúde. Tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem um custo, um tempo, sim, né? Leva tempo. Pesquisando aqui, né, tentando pesquisar nesse papo, vocês estão vendo que eu tô meio calado aqui, que eu sou ouvinte desse podcast. Tentando pesquisar em off aqui, pra poder incrementar o nosso bate-papo, eu vi que tem vários tipos de exame rápido. Se o ouvinte chegar no Google agora e digitar exame rápido, vai aparecer exame pra HIV, exame pra gravidez, exame pra... Até hepatite apareceu aqui, mas o site é extremamente desconfiável. Mas tem. Mas o site não era confiável, né? Que tipo de exame rápido, ou além do exame da ponta de dedo, né? Que tem um lancetador, que o ouvinte tem que trocar aquela agulha, porque é muito importante. Né? A gente já falou isso em vários outros episódios, mas nunca é demais reforçar. E limpar a ponta do dedo também, tá, senhor ouvinte aí? Não vale lamber, não, hein? E secar. No evento que teve da DL, a Nanda até questionou, né? Mas você enxugou o dedo direitinho? Porque parece que se o dedo tiver molhado, altera a glicemia dá mais baixa, que meio que dilui o sangue, né? Então já fica aí aquele asterisco de novo, senhor ouvinte, de como realizar um dos exames rápidos que estão ao seu alcance. Existem outros exames rápidos que o paciente com diabetes pode fazer, ou o paciente que não tem diabetes, né? Ele pode identificar se tem diabetes ou não? Assim, os mais conhecidos, que eu já vi fazendo no próprio posto de saúde, algumas campanhas, não sei se considera campanha epidemiológica, algumas campanhas, assim, que, pelo menos lá em Tutinga, teve um dia que eu tava atendendo, e chegaram vários pacientes com uma folhinha com 4 testes rápidos relacionados às doenças sexualmente transmissíveis. Então tinha teste rápido de HIV, teste rápido para sífilis, teste rápido para hepatite C e hepatite B. Então 4 testes rápidos. Eu não acompanhei, então eu não sei se foram realmente feitos com gotinha de sangue de ponta de dedo. Você sabe se são? São feitos com pontinha de dedo. Tem HIV, tem até o pega pela saliva só, passa um cotonetinho, faz a coleta, né, da saliva, e aí já põe lá no reagente, no potinho e pronto. Mas não é porque transmite pela saliva, viu, gente? É porque tem o anticorpo, isso, né, que é o protetor contra o vírus. Quando tem esse protetor contra o vírus, é porque a pessoa já teve contato com o vírus, né? Então, aí por isso que dá positivo. O HIV é transmitido através do contato de sangue com sangue, Sangue né? com sangue ou sêmen com mucosa, né? Com áreas genitais ou boca e tal. E foi muito legal você falar disso, de testes rápidos, pra gente saber diferenciar, né? Que assim, existem os testes rápidos, né? Que a gente consegue fazer gravidez, ovulação, HIV, sífilis, hepatite B, tem também dengue, tem diversos testes rápidos. E dos testes laboratoriais rápidos, que são os TLR, ou que a gente conhece hoje em dia, os Point of Care, que são os POCs. Que aí, o que são? Esses exames rápidos, né? Testes laboratoriais. São os exames normais, igual do laboratório, mesma coisa. Só que num tamanho muito pequeno, remoto mesmo. Pesa, às vezes, no máximo 5 quilos, esses equipamentos. E esses exames, esses equipamentos, os POCs, os TLRs, eles passam a mesma confiança dos exames de um laboratório clínico, só que talvez num outro lugar. Pode ter, por exemplo, numa clínica, Sim. né? Um profissional de saúde que necessita muito desses resultados, pode ter no seu local de trabalho, ou até montar, por exemplo, um mini laboratório, Sim. né? Então ela é bem versátil. Ela tanto para um paciente extremamente debilitado ou muito acometido, né? Grave, né? Grave, Num CTI. quanto para um paciente que
tá aí no dia a dia, tá... Fazendo a sua prevenção, né? Cuidando da sua saúde. Exato, legal. eles seguem os mesmos métodos clínicos laboratorial, só que de uma forma muito mais rápida. Tá, mas qual que é a vantagem desses exames rápidos? Que já tem um laboratório que você faz o exame de sangue e de tarde você já tem teu resultado, tipo... Tá, tem laboratórios que entregam o resultado no mesmo dia, mas hemoglobina glicada você não tem no mesmo dia. E com com essas POCs, a gente tem. A gente possui equipamentos que já fornecem um valor quantitativo de hemoglobina glicada no mesmo dia, em minutos. Entendi. Isso pro paciente com DM1 principalmente faz toda a diferença efetivo. na hora da consulta. Às vezes uma pessoa que vai consultar longe da sua casa, né? Numa outra cidade, ou às vezes mora na zona rural e vai na cidade consultar, a pessoa teria que ir 2 ou 3 vezes naquele local. Uma pra fazer o exame. Não, uma pra consultar e pegar o pedido, outra pra fazer o exame, porque na maioria das vezes tem mais exames e aí teria que ser em jejum, e outra pra poder buscar o resultado e levar pro médico de novo, né? Ou pro profissional de saúde avaliar. Então teriam vários custos, né, que poderiam ser reduzidos ali. É. Sim, e também vai ser mais resolutivo, né? Porque às vezes você precisa avaliar aquele paciente, as pontas de dedo que ele trouxe pra você tão boas, mas às vezes ele só anotou as boas, porque senão a mãe dele ia brigar. Ou mentiu nas boas. Sim, senhores ouvintes, existem pacientes com DM1 que mentem ali na hora de anotar suas glicemias para mostrar pro seu médico com medo de tomar um xingo. É verdade. Se você é um desses pacientes, pode se xingar aí nesse momento aí, que a gente dá um pause aí, dá uma xingada em você. Ianca tá rindo aqui, algo me diz que... A carapuça serviu aí, né, Ianca? É que são muitos anos, né, gente? Já passei. Hoje em dia eu sou educada, sou informada, eu sei que não adianta mentir, porque tá lá a hemoglobina, a glicada tá lá. Mas sim, já menti por muitos anos, já. Os diários glicêmicos eram todos um livrinho de desenho, eu achava lindo eu criar uns números bonitos lá. Um monte de unicórnio, Vários unicórnios, achava incrível. Eu brincava com os números, falava, acho que esse combina com esse. Faz uma loteria, né? Foi. A gente costuma olhar, viu, senhores ouvintes, se forem inventar números, inventem números não inteiros, porque 100, 110, 105, 120, é muito raro de dar, viu? Copia e cola, né? Por falar em glicada, a gente já levantou esse termo aqui algumas vezes. Atualiza aí pro ouvinte que não é DM1, que não é parente de DM1 e tá por fora desses termos. E que inclusive não tem um episódio do Whey falando o que é hemoglobina glicada. Fica aqui o meu puxão de orelha pra doutora Fernanda. Gravemos. Mas a hemoglobina glicada reflete a média das glicemias dos últimos 3 meses, principalmente do último mês. Então, mais da metade do valor da hemoglobina glicada é do último mês. Então, é uma média que reflete como se fosse assim, quantos grãozinhos de açúcar tem em volta da sua célula vermelha do sangue. Fantasiando, imaginando, claro, né? Assim, explicando de uma forma fácil. Se tem muitos grãozinhos de açúcar no seu sangue, em volta da sua célula vermelha, do seu glóbulo vermelho, que a hemoglobina faz parte dessa célula vermelha. Então, se tiver muito açúcar no sangue, vai ter muito açúcar grudado nessa substância da célula vermelha. Entendi. Nessa partezinha da célula vermelha. Se tiver menos açúcar, vai ter menos açúcar grudado. Então, é como se cada vez que a célula vermelha roda ali no seu corpo, ela vai grudando umas açuquinhas que tiver sobrando. Entendi. Entendeu? Então, vai refletindo o quanto o açúcar ficou alto no sangue. Então, se chegar uma pessoa com uma glicemia, com várias glicemias anotadas, né, de pontinho de dedo todas ali, lindas, que anotou em casa e tal, tudo ali na média de 100, 130 e uma hemoglobina glicada de 9, né, dá pra gente saber que ou a pessoa só controlou a glicemia naqueles dias de levar pro médico as anotações, ou que ela brincou de desenhar no livrinho igual a Ianca brincava, né? Ou só anotou as boas, né? Doutoras, que foram minhas doutoras na infância, não ouçam. Minhas desculpas, né? Minhas desculpas, mãe, pai, desculpa. Te amo. Mas assim, também não dá pra gente julgar 100% das situações, porque como eu te falei, podem ter situações especiais, né, que dependendo do método que foi feito a hemoglobina glicada, pode vir uma alteração por algum outro problema de saúde, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que menstruam muito e que ficam com anemia muito fácil. E essa anemia, que é por deficiência, né, de ferro, por perda sanguínea, acaba modificando
quando essa hemoglobina glicada. Então, dependendo do tipo de anemia, também varia. Tem alguns tipos de anemia que a hemoglobina glicada sobe, tem outros tipos que a hemoglobina glicada cai. É importante ficar atento aos métodos, né? Conversar com os profissionais de saúde. A gente que é paciente, agora eu falando no papel de paciente. Porque às vezes a gente só vai lá, beleza, faz o exame, pega o exame e olha lá o valor de referência. Nossa, tô fora do valor de referência, vou morrer. E não é assim, né? Leva pro médico, conversa com o médico, pergunta, né? O que tá acontecendo? Aí, às vezes, que nem esse negócio dos métodos, o médico pode questionar o próprio laboratório, né? Tá tudo bem, a gente trabalha todo mundo junto. Sim. E o importante desses exames rápidos, voltando pro que o Felipe tinha falado, é que, assim, a rapidez do diagnóstico, do tratamento, são muito maiores, né? E a gente tá focando bastante, eu tô roubando, né, o podcast todo pro diabetes hoje. À vontade. Temos muitos ouvintes, muitos amigos da M1 que são nossos ouvintes. Então, e aí o teste de hemoglobina nesse sistema de point of care, ele ajuda no diagnóstico e no acompanhamento, né? Porque, imagina, eu, por exemplo, eu tenho diabetes quase uma vida inteira, né? E aí é chato eu ficar indo no laboratório a cada 3 meses. É chato. Pra fazer uma coleta, às vezes, de uma hemoglobina glicada, eu ter que ir lá coletar o sangue. Por mais que a gente esteja acostumado, é chato. Você tem que ficar em jejum. Isso é uma coisa muito legal. Eu não sei se os médicos estão passando isso, mas nas diretrizes da patologia clínica, a gente já tá aceitando sem jejum pra fazer hemoglobina. Isso é muito legal falar. Na minha opinião, sempre foi. Mas tem muitos ainda que mandam o paciente em jejum, o laboratório que exige em jejum, e assim, nas diretrizes não precisa mais. Tem alguns outros específicos, tipo assim, é um paciente já tem colesterol alto, então a gente pede que ele faça um jejum de 8 horas pra poder avaliar corretamente. Porque senão vem aquele sangue todo engordurado. Come uma feijoada à noite e vai lá coletar. Jantar aqui a orelha de porco, com bacon. Aí é complicado. Aí vai sair gordura e não sangue. Então, assim, conhecer o paciente, né? Saber, olha, eu acho que essa pessoa aqui, ela vai comer uma feijoada antes de fazer o exame. Então, eu vou pedir o jejum porque eu acho melhor. Mas, assim, não é mais exigido. Em quase nenhum exame é exigido o jejum. E, voltando pra hemoglobina, né, que a gente tava falando, no point of care, uma gota, né, uma ponta de dedo, eu vou conseguir fazer a hemoglobina. Não vou precisar ir lá de 3 em 3 meses pra fazer o meu acompanhamento, que eu já tenho o diabetes muitos anos, que eu já sei como que é, eu já sei mais ou menos o nível que tá a minha hemoglobina. Eu consigo ir na clínica com a minha própria endocrinologista, sei lá, com a Nutri, e fazer essa ponta de dedo e ter lá o valor da minha hemoglobina. E isso influencia diretamente na conduta do profissional de saúde de imediato, né? Da médica ou da Nutri. Com certeza. É lógico, a gente não pode excluir a importância do laboratório, mas assim, é o que eu falei, né, Felipe? A gente não precisa, quem tem uma vida saudável, quem faz um acompanhamento saudável com um médico, nutricionista, tá lá todo mês na clínica, não precisa, entendeu? E fazer essas coletas chatas e os jejuns chatos da vida a cada 3 meses. Não é necessário, assim, esses point of cares, os TLR estão aí pra isso. A tecnologia, sendo bem utilizada, sendo bem empregada, tá aí pra nos auxiliar, pra poder aumentar a nossa qualidade de vida. Os usuários do Libre sempre falam isso. É muito melhor, eu consigo medir a minha glicemia sem precisar furar meu dedo 10 vezes no dia. A Abut vai ter que patrocinar a gente nesse podcast. Falando de Libre e afim, hein? Então aí, manda um e-mail, contato@iniciativasaudável. Gente, sabe o que é uma coisa importante da gente lembrar? Tem exames de hemoglobina glicada hoje em dia que dão em minutos. Tem o próprio reagente no aparelhinho, é um aparelhinho minúsculo. A validação desse exame, ela já foi comprovada, ela é legal, mas assim, esses POCs e os TLR são bem melhores. Porque é o que eu falei, é o laboratório clínico na sua mão, assim, de um tamanho muito menor, um peso muito menor e uma praticidade muito maior. É um laboratório clínico portátil. Na sua prateleira. Portátil, né? Na estante do seu consultório. Isso. Nesse universo todo, qual que é a importância do biomédico nesse processo de coleta, nesse processo desse exame rápido? Qualquer profissional de saúde pode manipular. Só que como é um laboratório clínico portátil, como a gente tá falando, e a gente tá falando durante esse podcast inteiro, o principal profissional pra atuar nesse laboratório clínico, seja ele portátil ou fixo, é o biomédico, né? É o analista clínico. E a importância do biomédico
médico seria dar a validação do resultado. Laudar os exames, né? Exato. Então, por exemplo, eu posso lá fazer esse teste no meu paciente e anotar no meu prontuário. Mas eu não posso enviar para a Secretaria de Saúde para o paciente ganhar insulina, por exemplo. Exato. Precisaria de alguém... da assinatura de um bioquímico ou de um alguém biomédico. especializado em análises clínicas para poder assinar isso. Para poder conferir se aquele método realmente é válido, né? Se ele é confiável e tal. E aí dá esse laudo para se responsabilizar pelo resultado, né? Como se fosse assim. Sim. Igual o médico se responsabiliza pelas condutas, pelos diagnósticos, sim, conduta clínica, com certeza. O biomédico, ele se responsabiliza pelo que ele escreveu, pelo que ele digitou, pelo né? resultado do exame ali. É isso mesmo. O que mais é falado pra gente o único contato que muitos biomédicos vão ter com o paciente é só na hora da coleta. Então, às vezes, a gente perde essa relação profissional-paciente. Porque a gente vê ali o tubo de sangue, a gente vê 200 tubos de sangue durante o dia, então talvez não dê a importância que tem que dar. Então, assim, fica um recado pros amigos aí biomédicos, meus futuros colegas também que estão formando, que é muito importante. Porque o médico vai dar, muitas vezes, um diagnóstico perante aquele resultado que a gente tá fornecendo, né? Aquele diagnóstico que a gente tá laudando. Então, tem que ter muita responsabilidade com o paciente, né? A vida do paciente. E uma coisa que é interessante do exame de laboratório é que a gente pode fazer muitos exames com uma coleta. Enfiar a agulha uma vez e coleta muito sangue, vários tubinhos lá e tal, mas às vezes só com uma agulhinha que enfiou ali já coleta muito sangue e consegue fazer vários exames. Só que a gente precisa fazer esses vários exames, não é com tanta frequência, né? A gente precisa fazer de vez em quando. Poucas pessoas precisam fazer vários exames com muita frequência. Então, para pessoas que precisam fazer poucos exames, tipo 1, 2, 3 exames, vale muito a pena esses testes que são só com uma gotinha da ponta de dedo. Os exames rápidos. Às vezes vai dar para fazer no próprio consultório, né, daquele profissional de saúde ali que tá fazendo uma educação em diabetes, que tá atendendo como nutricionista, que é médico. Então, na própria consulta, a pessoa já pode ficar sabendo o resultado do exame, né? E isso vai influenciar na conduta do médico, da nutricionista. No tratamento, tudo. Vai influenciar no tratamento interdisciplinar dele. Porque, às vezes, a pessoa chega lá, tá estressada porque vai ao médico, mede uma glicemia, tá lá nas alturas, e outra vez que ela mediu também, na última consulta também tava alta, mas ela jura pro médico que em casa tá ficando boa. Se tiver uma hemoglobina glicada ali feita na hora boa, vai dar pra gente ter certeza que a pessoa realmente tá com um bom controle glicêmico. Agora, se a gente não tem essa prova ali na hora, dá um pezinho atrás ali, né? Uma certa dúvida, tipo, será? Eu até posso acreditar no paciente, só que a gente tem muitas experiências de pacientes que ficam com medo da reação do profissional de saúde, que ficam com medo do médico, né? Eu falo com os meus pacientes, você pode me falar a sua glicemia alta, eu não vou brigar. Eu vou querer te ajudar a não deixar ela alta de novo. Mas tem muitos médicos que xingam, que brigam, né? Assim, que falam, não vou querer mais te tratar. Então, assim... Ou trabalha com medo também, né? Do jeito que tá aqui, você vai amputar o pé, você vai perder o rim, você vai ficar cego. Sim, sim. Infelizmente, a gente tem, né? Assim, esses médicos que já trabalham de cara com medo. Que não tentam a parte de bem-estar, qualidade de vida, convivência, de boa relação médico-paciente antes de tentar com o medo. De motivar, né? Não de ameaçar. Motivar. Isso. O que ajuda muito nesses exames rápidos é a própria questão da coleta, né? Que a gente já falou, porque... Nossa, gente, eu que faço coleta de sangue do pessoal, assim, tem dia que a gente vai pra UBS lá e aí tem, sei lá, 40 pacientes, tá super frio na cidade. Quem tira sangue vai saber o que eu tô falando. A veia não aparece, a pessoa já tá em jejum, ela tá nervosa. É muito chato coletar sangue. A pressão já baixou de medo ali, né? Já tá com a pressão baixa. Ela já fica com o pé atrás. Então, assim, esses exames rápidos são muito, muito legais por toda essa gama de vantagens, né? Lógico, tem alguma desvantagem que a gente ainda não tá sabendo. Só na prática que a gente acho que fica sabendo, mas assim, até a Sociedade de Patologia Clínica tá falando bem deles, assim. São recomendados. Tá apoiando, tá né? apoiando, sim. Além de ter a comprovação científica, né, dos estudos, a gente ainda tem o apoio de quem tá ali na prática, vendo esses resultados desses exames rápidos. Sim, é a última tecnologia e vamos aproveitar. Eu tenho pacientes que estão há 2 anos ou mais me devendo o resultado de hemoglobina glicada. Agora não vai conseguir.
conseguir fugir mais. Agora não vai ter mais desculpa. É só uma gotinha de sangue, senhor paciente. É o que você faz ali todo dia. Você tá me mostrando que a sua glicemia tá dando boa, seu aparelhinho tá falando. Só que vai ser só uma gotinha, você não precisa ter medo de tirar sangue do braço e tal, aquela coisa horrível que a pessoa desmaia pra fazer, né? Então, assim, não tô falando de você que você não desmaiou das últimas vezes, tá, amor? Tô orgulhosa de você. Mas, assim, tem gente que realmente passa mal, né? Que tem aquele medo mesmo. Mas também, o próprio aparelho, ele tem um visorzinho. Eu sei porque no congresso, eu fiz a minha hemoglobina glicada com uma gotinha de ponta de dedo. Dá pra você tirar foto, né? Com o celular, você tira uma foto. Dá pra você tirar foto do celular. Eu acho que eu tirei, inclusive. Ou e dá pra você. Tava boa a sua hemoglobina glicada? É, doutora Revela Fernanda. aí pros pacientes. A minha tava boa. Não lembro, não, mas tava boa. Escondendo o jogo. Eu vou falar o que a minha mãe falava. Você tá boa, Ianca? Eu falava, tô. Ela falava assim, não, eu quero saber os números. Saber do seu sentimento, não. Quero saber os números. A gente estava falando de testes rápidos, né? Qual a diferença de um teste rápido, que seria o de gravidez, de ovulação, de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, para um exame rápido? Teste rápido, ele é qualitativo, ele é positivo ou negativo. E o exame rápido, ele vai ser quantitativo, ele vai te dar um número. Exatamente. Né? Então, assim, tem diferença. Principalmente porque um teste rápido, ele tem a questão do que a gente fala de o negativo, ele não é 100% confiável. Tem o falso negativo, né? É um falso negativo muito grande. Sim. Agora, o positivo, ele é confiável. Então, por exemplo, se você faz um teste rápido de gravidez e veio positivo, você pode confiar naquele teste. Agora, se ele veio negativo, pode ser porque ou tem muitos reagentes ali, e aí, como se fosse assim, entupiu o caminho que te daria o resultado positivo, ou porque ainda tem muito pouco e não coloriu ali a fitinha o suficiente. Então, às vezes, daí 2 semanas é que ele vai dar positivo. Já o exame rápido, ele vai te dar um valor, vai te dar um número ali, uma hemoglobina glicada. Se não me engano, a minha foi 5,4. Olha, não tá tenho de certeza. parabéns. Mas eu esperava menos, porque eu fiquei pensando, né? Faço Essa tanta quantidade de coisa. salada que eu como, que eu mando o Felipe comer, eu faço atividade física, empurro ele da cama pra poder tentar levantar de manhã. E a minha hemoglobina glicada tá assim. Tá quase no limite do pré-diabetes, né? Assim, bem, fazendo um drama, né? Mas, que seria 5,7. Mas eu imagino que seja porque a minha insulina é baixa. Então, a insulina produzindo ali mais só na hora que precisa, a minha glicemia fica normal, né? Assim, entre 70 e 100 a maior parte do tempo. Só que, como eu não fico produzindo insulina demais, não fico gastando o meu pâncreas, então a minha hemoglobina glicada também não é baixa demais. Então, assim, essa é a minha visão, essa é a minha teoria poliana da minha hemoglobina glicada. É a esperança de não ter diabetes um dia. Isso, tipo isso. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no papo saudável de hoje, no papo glicado de hoje, Glic patrocina a gente, no papo glicado de hoje, tivemos a biomédica Ianca Reis. E qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, os nossos amigos DM1, seus amigos DM1? Não, primeiro eu vou pedir desculpa para os meus pais, para minhas médicas aí, que eu tive durante a vida, que eu contei, né? Foi quase uma confissão esse podcast, né? Eu falo, é uma terapia esse podcast. Todo mundo faz terapia aqui enquanto grava. Exato. E passar aí uma mensagem da importância da vida saudável, que é os hábitos saudáveis não são só fazer atividade física e comer saudável, comer bem, né? Tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, psicólogo, se possível, e com certeza muito importante, porque saúde mental tá sendo aí muito pedida e tudo, né? Inclusive, a gente já trocou uma ideia com a Isabela, ela é psicóloga, sobre saúde mental, né? Tratando sobre depressão, mas a gente já tem algumas outras pautas, né? Sobre a saúde mental aí e como que ela afeta o dia a dia do paciente DM1 e também quem não é DM1, né? E você, minha musa da podosfera, que deixa de mensagem para os nossos ouvintes, os nossos amigos DM1, nossos amigos DM2, que pouco foram citados no episódio de hoje, mas já foram muito citados em outros episódios. Sim, as pessoas que têm diabetes tipo 2 também precisam fazer com uma certa regularidade hemoglobina glicada, né? Sim. A gente falou pouco, mas não só a hemoglobina glicada, como os testes de colesterol e avaliação renal, tudo isso também precisa ser feito em quem tem diabetes
diabetes tipo 2. Então, a gente focou no tipo 1 porque é o tipo que a Ianca tem, então, né? E é o tipo que a gente convive e tal, mas todas as pessoas precisam ter essa avaliação de saúde, algumas com uma maior frequência, outras com uma menor frequência. E acho que uma coisa importante, assim, que eu posso deixar como mensagem final, é que não adianta a pessoa fazer um caminhão de exames e não modificar nada no seu hábito. Muito boa colocação. Que tem gente que acha assim, não, eu faço exame todo ano. Tá tudo certinho nos meus exames. Meus exames estão ótimos. Ou então, tipo, espera, faz lenha o ano inteiro, né? Tipo, abusa da alimentação, não faz atividade física, fica enrolando que toda segunda-feira vai começar, segunda-feira vai começar, segunda-feira vai começar, e começa e para, né? Não continua, e isso não vai dar resultado nenhum. E, por favor, senhores ouvintes, não esperem os seus exames de sangue alterarem, porque como a gente já falou em outros podcasts, os exames vão alterar quando a saúde já não está boa. Então, vamos tentar controlar a saúde antes que ela se altere, antes que ela fique ruim, para que os exames sejam feitos só mais esporadicamente, né? Não precisem ser feitos com tanta frequência e possam ser feitos só para confirmar que tá tudo bem. E não, ai meu Deus, será que vai dar errado? Porque eu só tô fazendo coisa errada, sabe? Então, assim, fazer exame não melhora a sua vida. Eu acho que, assim, é não esperar o diagnóstico, né? Mas prevenir. Sim, é melhor prevenir do que examinar. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube que certamente ele já conhece. Manda o link das plataformas do podcast também. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast e vários outros agregadores da sua preferência. E no mais, aquele abraço! Nunca vou fazer isso. Mas eu sei que você confia em mim, viu? Só falta ir malhar todo dia. Eu tô indo quase todo dia. Essa semana eu não fui só sexta. Muito bem, obediente. Semana passada eu fui todos os dias. Não fui sexta, senhor ouvinte, porque eu tava numa correria danada pra poder liberar mais um episódio do Pode Ser Saudável. E que o senhor ainda não deve ter escutado. Se já escutou, meus parabéns. Mas não deve ter compartilhado com aquela sua tia, com seu tio, com seu amigo. Compartilha aí, ajuda a gente. A disseminar o conhecimento. A disseminar o conhecimento por R$0. O senhor ouvinte não paga 1 centavo pra poder escutar a nossa falação na sua cabeça e ainda aprende coisa pra caramba. Olha só quem que a gente vem trazendo. E novidades estão sempre vindo aí. Estamos em processo de fazer gravações à distância, né? Quem sabe aí. Manda até sugestões. Qual é o blogueirinho que você quer escutar no nosso podcast? Qual é o profissional de saúde que você quer escutar no nosso podcast? Qual o digital influencer? Ou analógico influencer também. Boa, boa. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.